Vereadora, e aí vou emendar aqui duas perguntas. A primeira é, no meio de todo esse esforço que a senhora descreve, que vem do governo para tentar se colocar numa posição melhor de mais diálogo, né? Com os evangélicos, vem a tal do desfile lá da Acadêmicos de Niterói, com aquela ala da família em conserva. Como que isso bate? Qual leitura política que a senhora faz com relação àquilo? E a minha outra pergunta é: a gente já conversou sobre isso e queria trazer um pouco esse papo para cá também. Em qual momento que a esquerda perde o elo com os evangélicos? Sabendo aqui que os evangélicos não são um bloco monolítico, há diversas ramificações aí, a gente pode trazer sobre isso, mas assim, de uma maneira mais grosso modo, né? Em qual momento isso acontece e por que que isso aconteceu, assim, na nossa história recente? Porque além de vereadora, a senhora é socióloga também, então vai nos ajudar nessa missão. Eu fiz essa carinha porque você acabou de abrir uma pasta que tá cheia de slides, prontinho para eu... tchup, 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 tchup. Os meus divertidamente já estão ligando os equipamentos aqui, entendeu? Mas é o seguinte, vamos começar então da última pergunta para depois a gente falar sobre o desfile da Acadêmicos, certo? Eh, o que que aconteceu para a esquerda ter tanta dificuldade de dialogar com evangélicos? Eu, particularmente, acho até um pouco contraproducente esse lugar que a gente encontrou, que acaba sendo um lugar comum, que é precisamos dialogar com evangélicos. Porque a impressão que me dá é que nós evangélicos, estaríamos assim, numa prateleira, né? Aguardando alguém chegar, opa, vamos lá, vamos conversar. Sendo que evangélicos são cidadãos múltiplos, complexos. A fé é um aspecto da nossa vida, não é o único. Então, evangélicos estão na sala de aula, sendo professoras de ensino médio, sendo merendeiras da escola pública, sendo advogados, sendo engenheiros, porteiros. Evangélicos estão inseridos em outras demandas da sociedade e esse olhar de vamos conversar com evangélicos é uma compreensão um pouco empobrecida de como esse diálogo tem camadas de complexidade. E fazendo um retrospecto histórico, e eu juro que eu vou tentar ser o mais breve possível. Toda vez que o meu irmão, que é diácono da Assembleia de Deus, fala isso, ele fala: eu vou ser rápido, como dizia Abraão, aí ele volta lá em Gênesis. Eu prometo que eu não vou fazer isso com vocês. Mas a gente tem, no início ali, nos anos 80, um processo de importação, aliás, nos anos 70 a gente importa uma teologia estadunidense. Por quê? Porque os evangélicos brasileiros, em sua maioria, naquele momento, eram pobres, periféricos, em zonas rurais, em zonas urbanas muito favelizadas. Eu falo por mim, meu avô, pai de 11 filhos, todos no campo, vivendo o mais brutal empobrecimento causado pela ditadura militar, e eu digo muito isso nas nossas igrejas. Vocês acham que foi só militante comunista que sofreu na ditadura militar? Mas eram os nossos irmãos, os nossos patriarcas da fé, que passaram fome, que os filhos tiveram que sair da escola, que perderam filhos para o sarampo. Tudo isso porque a ditadura militar empobreceu profundamente essas famílias no campo, porque não tinha SUS, porque desobrigou o investimento mínimo de 10% na educação, porque não para minha mãe, e a história da minha mãe é a história de milhões de mães brasileiras daquela geração, tinha que andar 15, 20 quilômetros para ir para a escola, e por causa disso se evadiu da escola e só foi voltar a estudar depois de adulto. Então, eu também acho importante, no diálogo com os meus irmãos, lembrá-los de que nós somos alvo desse processo, desse projeto de poder, de manutenção das instituições na mão de poucos privilegiados. Mas naquele momento, justamente por sermos uma massa empobrecida e de baixa escolaridade, nós não produzíamos muita teologia no Brasil. Então a gente importava uma teologia estadunidense que era forjada no bojo da Guerra Fria, onde, em tese, o comunismo era uma ameaça. O comunismo era uma ameaça para o Billy Graham, que foi um dos pregadores mais
consumidos aqui no Brasil. Eu me lembro do meu pai, jovenzinho, ouvindo fitas do Billy Graham ali no início dos anos 90. Então, com isso, nós passamos a achar que o comunismo era um problema, sendo que isso nunca era isso nem sequer era uma questão na política brasileira. O segundo ponto é que justamente por causa desse diagnóstico que eu fiz aqui do perfil dessas pessoas, de quem nós éramos e de quem nós ainda somos em boa parte, nós éramos alvo da elite burguesa liberal, nós éramos chacota para elite burguesa liberal e chacota para para elite intelectual de esquerda. Veja isso. Então, o nosso não lugar de agentes com dignidade, de agentes políticos com autonomia, com produção de repertório, ele era um não lugar tanto para a burguesia liberal quanto para a elite da esquerda que estava nas universidades. E eu digo isso porque qual é a diferença de uma para outra? A diferença de uma para outra é que a elite liberal não produzia conteúdo, não produzia teses, enquanto a elite de esquerda sim. Então a gente, parte de nós, atribuía os estigmas que nos foram impregnados a esses interlocutores de esquerda. Então, o crente alienado, que dá o dízimo, que alimenta pastor ladrão. Eu tô contando coisa que eu ouvi indo pra escola, criança, filha de pastor, é isso. Lá vai a Bíblia, trouxa, não sei o que, tal. Um cenário muito complicado. E aí a gente tinha ali uma esquerda sindical, que é a que chega mais perto de nós, que manteve, porque era composta por trabalhadores, que manteve um pouquinho de capacidade ainda da esquerda chegar. E foi através desse lugar, que o presidente Lula, por exemplo, conseguiu um pouco de diálogo ali em 22. E eu, para voltar a bola para vocês, eu quero citar a Benedita. Benedita é uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, uma das minhas maiores referências na política. Em 22, eu estava desabafando com a Benedita, contando tanto que era difícil na igreja para mim apoiar o presidente Lula e o quanto a esquerda era hostil comigo, por eu ser da Assembleia de Deus. Eu falava, Benedita, eu tô apanhando nos dois lugares. E aí ela me olhou e disse, ela começou a chorar e disse, eu não tô acreditando nisso. Quando eu me filiei nos anos 80 ao Partido dos Trabalhadores como uma empregada negra favelada, eu apanhava na igreja por ter filiado no PT e apanhava no PT por ser da igreja. Eu não acredito que você está passando pela mesma coisa 40 anos depois. Esse diálogo mudou a minha vida. Mostrou o quanto a igreja mudou pouco em relação a isso e o quanto a esquerda foi incapaz de, ao longo de 4 décadas, refletir sobre os Brasis que são Brasis de fé. Não tem como você pensar o Brasil sem pensar todos os seus atravessamentos de fé. Eu acho que com isso eu explico um pouquinho da gênese de como a gente chegou até aqui. E acadêmicos de Niterói? Vou voltar. Acadêmicos de Niterói. Olha, eu tenho. Antes de ser vereadora, eu trabalhava como pesquisadora e uma curiosidade sobre mim que as pessoas não sabem muito, eu pesquisava música popular. Eu tenho um livro publicado, inclusive, sobre a velha guarda do choro do Planalto Central. Então, eu pesquisava choro, pesquisava samba. Eu gosto muito, acompanho muito e acho que tem algumas regras que precisam, que a Liesa, que é a Liga das Escolas de Samba, precisa avançar, embora não acho que vai avançar, que é, por exemplo, de você não homenagear políticos em ano eleitoral. Porque eu acho que você tira um bode da sala para todo mundo no geral, sabe? Esse é um ponto. Sobre o samba em si, da Acadêmicos, ficou um samba bonito. Eu vi o samba, a letra do samba é muito legal, porque realmente não é mentira, não é malabarismo, realmente está falando sobre a perspectiva da Dona Lindu. Olha, olha de onde eu venho, com os meus filhos, tendo que sair do sertão, ir para a cidade grande, e olha o que que meu filho virou. É como se fosse uma mãe contando o orgulho que ela tem de já ter passado fome e de repente o seu filho ser o presidente. Esse é um ponto. O samba, massa. Eu acho que acadêmicos quis surfar no hype do presidente Lula, que vinha numa onda muito boa de sair de um momento difícil e vencer o tarifaço.
sair de um momento de ameaça internacional e virar e novamente despontar como um líder internacional inquestionável. E acadêmicos pensou, bom, nós vamos nessa e vai dar certo, e a gente vai quebrar a maldição da escola que sobe. Porque eu tô vendo vários políticos de direita, de extrema direita, dizendo, tá vendo? Olha aí o castigo, a escola foi rebaixada, eles não entendem nada de carnaval. Há 7 anos, a escola que sobe no ano, no ano seguinte, ela volta a cair. Inclusive, a Império Serrano, que é uma escola que eu amo, subiu no grupo especial, homenageou o Arlindo Cruz, com o Arlindo Cruz na avenida e caiu. Então tem nada que ver. Ontem mesmo um vereador aqui de Goiânia falou assim: vocês viram lá? Deus é justo. Acadêmicos de Niterói caiu. E eu pensei, imagina Deus num telão, várias guerras acontecendo, fome no planeta, crise climática, enchente. Mas Deus pensa, eu vou provar minha justiça rebaixando a escola de samba Acadêmicos de Niterói. Sabe, é uma histeria completamente desconectada da realidade. Mas precisava da ala da família? Não precisava. Não precisava da ala da família em conserva, embora a crítica faça sentido. Porque os que se arvoram defensores da família, na verdade, são em sua grande maioria, tanto do ponto de vista prático de suas entregas, eles não são defensores da família porque não investem energia, recurso, tempo de seus mandatos produzindo para o bem das famílias que eles dizem representar. Não representam. E tanto do ponto de vista das suas próprias famílias, né? E é só pegar, a última vez que conversei com a Bia, a gente até comentou sobre isso, é só pegar a família Bolsonaro, eles ficam batendo boca. E ainda a Michelle nem tinha postado um story fritando bananas em referência ao enteado. Então, assim, eles não representam a família do ponto de vista prático e eles não representam a família do ponto de vista das suas próprias relações familiares, né? Os filhos do Bolsonaro ficam batendo boca um com o outro e com a enteada e indireta e Deus no meio e trenheira e confusão. O grande conservador aqui de Goiás, Gustavo Gayer, que foi eleito desse jeito, foi só virar deputado federal que largou a esposa. Então, assim, e aí quando a gente olha no paralelo, tá aí o presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin casado com a dona Lu desde sempre, o presidente Lula só se casou depois que ficou viúvo e assim por diante. Então, eu não gosto de entrar nesse mérito, porque é a vida de cada um. Agora, se a gente trouxer o histórico de como essas pessoas defendem a família, esse histórico é mentiroso, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista de suas condutas individuais em relação às suas famílias. Mas por que que não precisava? Porque esse era o ponto mais sensível que eu, em 2024, disse para o presidente Lula: presidente, o senhor precisa assumir politicamente, no discurso, a defesa da família, porque é isso que o seu governo faz. E nós falhamos, nós, enquanto campo progressista, falhamos quando deixamos. Quando permitimos que a extrema-direita conseguisse emplacar a tese de que eles é que fazem a defesa da família. Como é que eles fazem a defesa da família se eles são contra redução de jornadas de trabalho para o pai e para a mãe de família estar com seus filhos? Como é que eles fazem a defesa da família se eles operaram contra e só se renderam no último segundo a zerar o imposto de renda para quem ganha menos de 5 mil reais? Como é que eles são em favor da família se eles sempre foram contra o Bolsa Família? Como é que eles são a favor da família se eles sempre operaram para aumentar as jornadas de trabalho, cortar investimentos para as famílias brasileiras, são contra o pé de meia, são contra o Minha Casa Minha Vida, são contra diminuir imposto para trabalhador? Como é que eles são a favor da família? E aí, na minha avaliação, isso era uma coisa que o governo devia estar fazendo desde o primeiro dia. Nós é que defendemos a família, nós é que colocamos luz no campo para a família que não tem, nós é que barateamos para vocês terem teto para morar, para as famílias brasileiras terem teto. A culpa dessa ala é do presidente Lula? Evidentemente que não. Ele, como ele mesmo disse, ele não é carnavalesco, mas causou uma crise desnecessária e essa crise é produto da falta de reflexão das esquerdas sobre
a urgência de que a gente diga que nós somos as famílias brasileiras, nós defendemos as famílias brasileiras, nós amamos as famílias brasileiras e as famílias brasileiras não são um patrimônio dos conservadores.